Posso ler? Você vai entregar seu coração à palavra do Senhor agora? Amém? Nós vamos ter aqui alguns minutos para nós conversarmos sobre a palavra de Deus. E é importante que você abra seu coração, deixa Deus falar com você, deixa Deus mudar estruturas dentro de você. A palavra de Deus é algo muito precioso. Nada é gerado no Espírito sem a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra, dizendo: haja. Jesus foi chamado de o Verbo de Deus. E diz que sem o verbo nada se cria. Então, se algo vai ser criado a partir da palavra, não fora dela, mas a partir da palavra. Não existe salvação fora da palavra. Toda salvação, ela começa dentro da palavra. O Senhor diz, se você, como é que diz Tiago, capítulo 1? Ele diz que se você acolher com mansidão a palavra que você tem ouvido, ela é poderosa para salvar a sua alma. Então ele diz que precisa dar uma resposta à palavra que você tem ouvido. Hebreus capítulo 2, ou é o capítulo 4, diz que convém que nós atentemos com mais força na palavra que temos ouvido. Não é? Convém atentarmos com mais força para a palavra que temos ouvido, porque ela tem o seu fiel cumprimento. Então, precisamos da palavra para que seja gerado dentro de nós algo do céu. A palavra é uma semente que gera o céu dentro de nós. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou na terra e foi dormir. Isso não é o preguiçoso, amém? Deus não está falando aqui do preguiçoso. Ele está falando do semeador que semeia e que confia e descansa. E diz a Bíblia que sem saber como, ele vai dormir quando amanhece o dia, sem saber como, aquela semente germinou. E nasceu uma árvore. Então o Senhor diz, desse modo é o reino dos céus. Mas veja que para que um fruto nascesse, a semente teve que ser plantada e um coração teve que acolher. Se não acolheu, não vai ter fruto, não vai nascer nada, vai continuar um deserto na nossa alma. Ok? Então não existe salvação fora da palavra, por isso a necessidade de nós atentarmos de todo o coração para ela. Nós vamos conversar hoje sobre intimidade. Olhe bem para essa imagem aí, porque é sobre isso que nós vamos conversar. Tá bom? Muito bem, Apocalipse capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Observe isso aqui. Deus falou a João, deu uma missão a João na ilha de Patmos para escrever uma carta a 7 igrejas espalhadas na Ásia. A gente sabe que esse número 7 é um número simbólico, é um número que significa mais do que 7. Significa plenitude. Então é tipo assim, Deus quer comunicar uma grande verdade. Geralmente esse número 7 vai estar incluído. Então, ele escreveu as 7 igrejas da Ásia. Na verdade, ele não escreveu as igrejas, ele escreveu ao pastor. Se você observa cada capítulo, na cada carta, a Bíblia fala, o anjo da igreja escreve. Começa sempre com essa frase, o anjo da igreja escreve. Então, na verdade, as cartas foram escritas à igreja, mas especificamente ao pastor daquela igreja. Ok? E o que é que chama a atenção para a gente aqui? O que chama a atenção é que cada igreja que João escreveu, Jesus se manifestou de modo diferente, de modo particular. Isso é muito legal a gente perceber, por quê? Porque de acordo com a revelação que uma igreja recebe de Deus, essa igreja precisa dar uma resposta àquela revelação que Jesus deu. Todo problema de uma igreja começa quando ela não se mantém na visão que o Senhor entregou para ela. Jesus se manifestou de um modo e ela respondeu de outro. Toda igreja, ela tem um gosto, ela tem um cheiro, ela tem um sabor. Ela é quente ou ela é fria. Na verdade, existe uma das igrejas aqui que ele escreve, que o Senhor diz assim, eu queria que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Veja que o Senhor diz assim, eu preferia que você fosse frio ou quente. A única coisa que Deus disse, eu não quero que você seja morno.
Ou seja, alguém que não se decide, alguém que não tem um posicionamento, alguém que não tem um gosto, não é? Alguém que não tem um sabor, alguém que não tem um cheiro. Eu queria que você fosse frio ou quente. Na verdade, a gente entendeu que ser quente significa ser fervoroso por Deus e ser frio significa ser distante de Deus. Mas na verdade não é bem disso que está falando. Fala-se de duas... que aquela cidade específica, ela recebia água de uma outra cidade que era quente e ela recebia água de uma outra cidade que era fria. Quando aquelas águas se juntavam, que chegavam naquela cidade, era morna. O Senhor disse, eu queria que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Então, na verdade, não é que ele esteja dizendo que ser frio nesse sentido aqui está errado. Ele está dizendo, eu queria que você tivesse o seu próprio poço. Eu queria que você tivesse a sua própria temperatura. Eu não queria que você importasse avivamento. Eu queria que você gerasse avivamento, o seu avivamento. Eu queria que você fosse a igreja que eu chamei você para ser. Porque a cada uma das igrejas, Jesus se revelou. E onde é que está o grande problema? O grande problema é que todo mundo quer ser igual. Por exemplo, uma igreja que está enfrentando um avivamento, está desfrutando de um avivamento, ocorre algo curioso com ela. Ela passa a achar que ela é a última cocada do deserto. A última Coca-Cola, não, Coca-Cola não, porque Coca-Cola é ruim. A cocada é melhor. Ela é a última cocada, sei lá, da sobremesa, vamos dizer assim. Entende? Sabe aquela última cocada que é a da confusão, né? O último pedaço de carne sobrou o último, ficou na bandeja. É o da briga, aquele último que sobra. Então, existem algumas igrejas que estão desfrutando de um avivamento de Deus. E o que ela começa a pensar? Eu sou demais. Uau! Todo mundo tem que ser que nem eu. Só que não é essa a perspectiva de Deus. Porque Deus não é bobo. Ele não deu toda a revelação de quem Ele é para um único povo. Ele deu para o corpo. Para que o corpo precise um do outro. Para que o corpo busque de um do outro. Eu sei que Deus tem dado um gosto peculiar para essa igreja. Mas algumas vezes eu preciso ir para alguns amigos meus pastores. Receber deles lá. Eu preciso mesmo, mas eu preciso fugir. De verdade, estou confessando para vocês. Hoje eu não vou mais, quem tem culto de manhã é culto de noite. E quarta-feira também tem culto aqui. E por conta disso a gente não pode visitar um pastor amigo nosso. Mas de repente aquele pastor está experimentando algo de Deus. Deus está se revelando a ele de algum modo. Ou de um modo específico. E aquilo está abençoando o corpo. E eu vou para lá para receber. Agora, onde é que está o problema? O problema está quando ele pensa que, todo mundo tem que ser que nem eu. O resto tudo está desviado, só eu sou crente. Não é assim que funciona. O Senhor disse, eu quero que você tenha o seu gosto. Eu me revelei a você de um modo, e eu quero que você dê uma resposta para essa revelação. Porque se isso não acontecer, você não terá gosto. Você será um sal que não salga, uma luz que não alumia. Porque você não fez aquilo que eu me revelei a você para fazer. A gente volta já para cá, para esse texto que nós estamos lendo. Mas só para você ver o que eu estou lhe dizendo. Ele se revelou para a igreja de Éfeso desse modo. Ele disse, eu sou aquele que tem na destra as 7 estrelas. Essas 7 estrelas, ele explicou que são os pastores das 7 igrejas. Eu sou aquele, ele se revelou dizendo, eu sou aquele que tem na mão os 7 pastores. E ele disse, eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros. Pois bem, os candeeiros aqui eram as 7 igrejas. Deus estava dizendo, eu sou aquele que passeio no meio da igreja. Isso é um tipo de revelação que ele está dando para esse pastor. Eu sou aquele que tem o pastor na minha mão e sou aquele que anda no meio dos candeeiros. Muito bem. Essa revelação, a igreja de Éfeso tinha que dar uma resposta a essa revelação. Que eles tiveram, só eles tiveram. Já na outra igreja de Esmirna, versículo 8, ele diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Que revelação é essa? Nós estamos falando aqui de uma revelação que só a igreja de Esmirna recebeu.
ela recebeu uma revelação de alguém que é o primeiro e o último que foi morto e ficou vivo. O que acontece com essa igreja? Essa é uma igreja que tem uma capacidade de ser Marte na terra, de ser Marte pelo Evangelho. Se nós, por exemplo, se nós fôssemos a igreja de Éfeso, e nós fôssemos enviados para o meio da batalha, e viesse a possibilidade de nós morrermos, a gente corria. Com os pés batendo na bunda, a gente corria com toda a velocidade. Sabe o que é aquela que... Na primeira, quando o cara mostrasse a peixeira ou a faca ou qualquer coisa, a gente... Onde é o primeiro lugar? Corria. Mas esse pessoal da igreja de Esmirna, a revelação que eles receberam de Jesus foi: eu sou o primeiro e o último, eu fui morto e estou vivo. No versículo 3 ele diz assim: seja fiel, versículo 10, seja fiel até a morte. Essa era a expectativa que Deus tinha para a igreja de Esmirna. Escuta, a revelação que eu estou dando para você faz de você tão macho, tão invocado, tão que você, mesmo em frente à morte, você não vai abrir. Você vai ser um touro, um boi selvagem, sai do meio que eu arrebento. Ele recebeu um tipo de revelação de Jesus. E esse tipo de revelação de Jesus fez dele um cara que pode vir um trator, eu não abro. Por conta de uma revelação que ele recebeu de quem Jesus é. A outra igreja, a igreja de Pérgamo, versículo 12, ele diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. A gente vai ver em outros versículos que essa espada aguda de 2 gumes, ele fala que sai da boca. Então nós estamos imaginando que essa revelação que essa igreja teve, ela teve uma revelação de quem Jesus é na palavra, que ninguém teve. Essa pessoa consegue ministrar a palavra, pregar a palavra, ser violento com a palavra, com uma habilidade, uma graça tão grande que nem outro consegue. É uma habilidade sobrenatural. A revelação que eles tiveram de Jesus é tão poderosa que os tornou velozes com a palavra. A palavra entra como se fosse uma espada aguda de 2 gumes e penetra profundamente. É um tipo de revelação que eles receberam de Jesus. A igreja de Tiatira, ele diz assim: a igreja de Tiatira escreve o seguinte: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Isso fala para mim sobre autoridade sobre as nações. No versículo 26 ele diz assim: ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu entendo que essa igreja de Tiatira, ela recebeu uma revelação de Deus de tal modo que ela se percebeu numa autoridade tão violenta da parte de Deus, que ela chega numa nação e o inferno sabe, eles chegaram. O inferno estremece quando essa igreja com esse tipo de revelação chega no lugar. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo e os meus pés são como latão reluzente. Onde você chegar, vai impactar, não tem jeito. Essa igreja recebeu um tipo de revelação de Deus que a torna única, exclusiva, peculiar. Onde ela entra, o inferno sabe, ela chegou. E se treme todinho. Por conta de um tipo de revelação que ela recebeu de quem Jesus é. Ao pastor que está na igreja em Tiatira escreve: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo e eu tenho os pés como latão reluzente. Capítulo 3 ele escreve a Sardes, e assim, irmãos, ele vai passando de igreja após igreja e Jesus vai se revelando de um modo peculiar para cada igreja, ok? Não vou passar nas 7 igrejas, vou só dar uma ideia para você de como Jesus se revela para cada igreja. E ele espera que cada igreja dê uma resposta para a revelação que ele deu. Por isso que a igreja que você congrega, ela não é boba, ela não é à toa, não é uma atitude irresponsável. A igreja que você congrega, eu entendo que o Senhor plantou você ali. Por alguma razão, o Senhor plantou você ali. Porque não existe um filho de Deus que tenha nascido no mundo espiritual, que tenha nascido de Deus, que não tenha uma missão, que não tenha um propósito, que não tenha nascido para gerar algo nessa terra. Não dá para nós termos o ministério das cadeiras, como diz o Rodney. Não é possível um crente nascer de novo
e ter o ministério das cadeiras. Pastor, qual é o ministério das cadeiras? Aquele que empilha. Terminou o culto. Aí o ministério da cadeira se levanta. Bora empilhar as cadeiras. Pronto, acabou. Dali se levanta e vai-se embora. Queridos, se você é filho de Deus, se você recebeu uma revelação de Jesus, você não vai conseguir ter esse tipo de vida. É impossível. Impossível isso acontecer. Então, se alguém foi nascido de Deus, se alguém recebeu algum tipo de revelação de quem Jesus é, o mundo pode remar contrário a você e nada move você daquilo, porque foi uma revelação que ele plantou na alma, plantou no seu espírito. Não tem quem arranque aquilo. O mundo se desmorona e você está firme, por conta de uma revelação que você recebeu de quem Jesus é. Então a igreja que você se associa, a igreja que você se submete, aquilo é fundamental. Fundamental. A gente percebe hoje pessoas, eu sempre estou falando sobre isso, não sei porquê. Às vezes as pessoas dizem, pastor, tu não quer que a gente venha congregar aqui não? Eu quero que você venha congregar aqui, eu amo que você venha. Mas eu quero também que você alinhe o seu coração. Eu quero também que você tenha a consciência certa. A igreja que você se associa é muito importante. As pessoas que vêm fácil, vão fácil, porque elas não se comprometem com nada. Elas não entram, não se firmam com nada. São árvores, são folhas secas, o vento só... Irmãos, sabe aquela que não faz diferença nenhuma? O inferno vê você passar e diz, olha aí. Não, irmãos. Quando você recebe a revelação de Jesus, você não é mais comum. O apóstolo Paulo disse, eu não consigo mais ver você como Maria e José. Eu só consigo ver você como aquilo que você é em Deus. Você é gigante em Deus. Há uma geração de Deus dentro do seu espírito que não é normal. Paulo diz, eu não consigo mais ver. Eu só consigo ver o que Deus gerou. Então, quando nós temos essa revelação de quem Jesus é, irmãos, por que eu estou falando isso? A gente vê pessoas hoje que desistem da fé com tanta facilidade. A gente vê pessoas hoje que mudam de igreja com tanta facilidade, que não frequenta a igreja, que não está congregando, que não está se alimentando na igreja, por tanta bobagem, que eu digo, pelo amor de Deus. Então chegou um dia essa semana, Deus disse, quer saber de uma coisa, eu vou me voltar para o Senhor. Porque quanto mais a gente corre atrás de crente, mais eles correm da gente. Eu digo, está errado, eu tenho que buscar o Senhor, meu irmão, se você quiser vir, que venha. Oxi. Quem vai para o céu é você, meu amigo. A gente corre para carregar pessoas no braço e parece que elas, não, eu quero, eu não quero. Vai para lá. Se você sabe que você é e quem Jesus... Irmãos, nós nascemos, eu, minha esposa e pessoas que têm mais ou menos a minha idade. Meu Deus do céu, não tinha ninguém cuidando de nós não, meu filho. Escapamos todo mundo. E hoje é tantos os modelos que as igrejas criam para mimar crente. Quando você tiver que decidir sobre a sua eternidade, meu amigo, o mimo não vai te ajudar. Não vai te ajudar mimo. Você precisa saber quem você é, o que você quer, que revelação você recebeu de Jesus, o que Ele espera de você, que resposta você tem que dar. E sabe que a igreja que você está é a igreja que você deve estar, ainda que você não goste. Mas você bota a sua carne no lugar e diz, eu estou aqui para receber até o tempo que o Senhor diz, tá bom. E eu vou ter o maior prazer de dizer, vai, vaso. Porque você está pronto. Você está pronto. Você recebeu o que tinha. E se você ficar aqui, você vai se perder. Vai-te embora. Eu vou ter prazer de fazer isso. Mas não é normalmente isso que acontece. O que acontece, pessoas ficam chateadinhas com mimimi e vão-se embora. Nunca saem guiados pelo Espírito, só pela carne. E o que a Bíblia diz é que se eu me inclinar para a carne, eu vou morrer. Mas se pelo Espírito eu subjugar a minha carne, a Bíblia fala, você vai viver a vida do Espírito. Você vai desfrutar de coisas diferentes. Então presta atenção. Jesus se revelou a essas igrejas. Eu modestamente acredito que a revelação que o Senhor trouxe para nós está em Efésios. Na carta de Efésios. Efésios capítulo 2. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Perdão, eu disse Efésios, né? A igreja de Éfeso. Registrado em Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve isto, diz aquele que tem na sua destra é o braço direito, a mão direita, os pastores, e que anda no meio dos candeeiros.
Então a revelação que eu entendo que o Senhor nos deu, nos definiu como igreja, porque cada igreja ela tem o seu gosto. Ela tem o seu gosto. Por exemplo, a Igreja Batista, eu admiro e respeito todas essas igrejas. A Igreja Batista, por exemplo, é uma igreja faminta por salvação. Eu acho isso extraordinário. Você chegou na Igreja Batista, irmão, primeira coisa que você vai saber, você é um pecador. Primeira coisa, você é um pecador. Nossos meninos estão fazendo um curso para cuidar de crianças, né? Um curso da APEC. E quando foi sexta-feira, minha esposa chegou e eu acho que foi o Diego que perguntou alguma coisa. Ei, pastora, como foi o curso? Ela disse, eu aprendi que o seu filho é um pecador. Você vê o Pedrinho desse tamanho, né? Uma criancinha, você olhar para uma criancinha linda e dizer, você é um pecador. Isso dá um... Como assim, cara? Né? Então a gente fica, como é que pode? Mas a Igreja Batista, ela tem a consciência firme, meu irmão. De que ele é batista. Batista é batista. O que Batista pregava? Batista pregava o seguinte, ó raça de víbora, arrependei-vos. Né? Chegou o reino de Deus. Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, pecador. Então... eles ensinam que desde que você nasce, criatura, você já nasceu em pecado concebeu sua mãe, e você precisa se arrepender, e você precisa receber Jesus como Salvador. Você precisa, cabra! É uma consciência que aquela igreja tem acerca da salvação. Me importa ser ministro da salvação. É a consciência daquela igreja. Ela tem uma revelação de Jesus como Salvador como ninguém tem. E ela é firme naquilo, está certo em ser. Está certo em ser. É óbvio que outras igrejas receberam outros tipos de revelação de quem Jesus é. E elas vão entrar em choque, não deviam entrar, porque elas são complementos. O corpo de Cristo está espalhado na terra e ele não entregou uma revelação de quem ele é para uma única igreja. Entregou para várias, 7 igrejas. Então são 7 tipos de revelação que Jesus dá a cada igreja e cada uma tem que fluir naquilo que foi chamado para ser. Glória a Deus. Muito bem, eu acredito que o Senhor nos chamou para nós vivermos em intimidade. Essa é a revelação que o Senhor, olha, eu quero que você entenda, igreja. Eu chamei vocês para que vocês entendam que eu ando no meio de vocês. Eu quero ter contato com vocês. Eu quero que vocês tenham um coração tão sensível que quando eu soprar, vocês já entenderam. Vocês já discerniram. Vocês têm uma habilidade de tocar o meu coração. Vocês têm a habilidade de entrar no ambiente de adoração. Vocês têm uma habilidade de gerar o céu, onde vocês passarem. Eu ando com vocês assim, ó, palma da mão. Vocês vão perceber, se vocês ficarem sensíveis um pouquinho, vocês vão ver eu me movendo na igreja. Andando e tocando pessoas, gerando coisas. Agora, quando a gente entende que é isso que o Senhor espera de nós, então precisa haver uma resposta. O problema da igreja começa a acontecer quando nós não respondemos à revelação que Ele nos deu. Aí nós começamos a ser irresponsáveis, e aí vem as consequências. Então o Senhor começa a falar com esse pastor, dizendo o seguinte, olha, conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança, sei que não pode suportar os maus, sei que você põe à prova os que se dizem apóstolos e não são, e você tem achado os mentirosos na igreja, você tem sido perseverante, pelo meu amor você tem sofrido, e você não desfaleceu. O Senhor disse, eu sei todas essas coisas a seu respeito. Irmãos, vocês concordam comigo que isso é um depoimento extraordinário? Deus olhar para você e dizer assim, ei, conheça as suas obras. Conheça as suas obras. Eu sei do seu trabalho. Isso aqui, irmãos, eu imagino que sejam coisas que são geradas na intimidade. Não são coisas que todos estão vendo. São coisas geradas na intimidade. Na intimidade que se você separa para estar com o Senhor. É esse tempo que você separa para estar com Deus. Coisas são geradas na intimidade. A propósito, existe uma ambição nas pessoas para estarem nos holofotes. Então, assim, se a gente fizesse uma pesquisa e perguntasse o seguinte, você quer ser um conferencista internacional? Algumas pessoas diriam, nossa, é tudo que eu quero. Você gostaria de ter um ministério de louvor tanto quanto Hillsong ou Bethel Church, alguma coisa assim?
não é? Aí nós dizemos, nossa, claro, é isso. Se eu te disser que o ministério mais excelente é o ministério da intimidade. Não é o ministério às pessoas, é o ministério na intimidade. São pessoas que ministram perante Ele. Não são pessoas que ministram perante as pessoas. Na verdade, a ministração para as pessoas é um resultado de ministração perante Ele. Se isso não existe, também não haverá isso. Mas o que nós queremos? Aquilo que é visível, aquilo que aparece, aquilo que tem a fama, aquilo que as pessoas querem tirar foto com a gente. A gente quer entrar num ambiente e todo mundo, uau, aplaudir, escuta. Mas o que respalda é a intimidade. Então a excelência, a pergunta é, que tamanho é a fila daqueles que estão ambicionando por crescer na intimidade? Qual é o tamanho da fila? Porque esses é que Deus está buscando. Esses é o que o Senhor está amando e chamando. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas, Ele disse assim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Escuta, ele estava falando num ambiente religioso, ele estava falando num ambiente de pessoas que eram mestres, doutores da lei. Ele disse, você que está cansado da lei. Você que está cansado do que é certo e o que é errado. Diz, vem para mim. Ele estava chamando os líderes religiosos. Vocês estão cansados? Diz, vem para mim. Vem ficar comigo. Intimidade. O primeiro chamado é para a intimidade. Vem ficar comigo, anda comigo. E eu te farei pescadores. Ele não disse, eu vou te fazer pescador. Ele disse, vem para mim. Fica comigo, anda comigo, recebe de mim. Deixa eu ministrar em você, deixa eu mudar a coisa em você, deixa eu tocar você. Então o chamado principal não é para fazer, é para ministrar perante Ele. Então quem que o Senhor busca? A Bíblia fala que os olhos do Senhor buscam na terra adoradores que o adorem em espírito. Não é adoradores que o adorem na carne, é adoradores que o adorem no espírito. Porque a adoração na carne você pode fazer sem adoração no espírito. Ou seja, se for preciso, o que é para fazer? É para tocar essa guitarra? Eu toco. Não tem problema não. Pronto. O que é para fazer? É para cantar? Eu canto, não tem problema não. Como é? É a pose assim? Como é? Fala aí. Tá. O que é que você precisa? É para evangelizar? Tem que entregar quantos panfletos? Na hora. Aceite Jesus. Aceite Jesus. Ó, tem culto quinta-feira. É fácil fazer coisas. É fácil adorar na carne. É fácil empilhar cadeira. É fácil fazer uma célula. Mas o que o Senhor está chamando? Eu quero saber adoradores em espírito. Eu quero saber pessoas que entram na minha presença até o ponto que eu os encha. Eu estou procurando essas pessoas. Irmãos, olha só. Em Levíticos, capítulo 10. Nós estamos falando sobre intimidade. Olha só Levíticos capítulo 10, versículo 3. Diz assim: disse Moisés a Arão, Levítico 10, versículo 3. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Preste atenção nisso aqui. Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Por favor, repitam isso comigo. Levíticos, vamos lá, Levíticos, capítulo 10, versículo 3. Serei santificado naqueles que se achegarem a mim. Preste atenção nisso aqui. Santificar o nome de Deus é a coisa mais preciosa que existe. O primeiro mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto, não terás nenhum outro ídolo no teu coração. Esse é o primeiro mandamento.
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o santificará em teu coração. Nenhum outro ídolo deve ocupar o seu coração, só Ele. Aí você diz assim, pastor, eu não tenho ídolo. Isso é até um problema para a nossa modernidade. Como é que eu vou pregar esse versículo? Não terás outros deuses, se a gente não adora mais Deus? Se a gente não tem mais uma tábua lá na nossa casa? Não é assim? Eu acho que vocês não têm, não. Tem algum... Vocês fizeram algum bezerro de ouro, alguma coisa lá para... Alguma estátua que vocês criaram para colocar lá no altar, para vocês adorarem. Existe isso lá? Não. Então a gente acha que isso já foi tão batido que ninguém faz mais isso. Então como é que a gente vai pregar hoje esse versículo dizendo somente ao Senhor teu Deus adorarás e não terás nenhum outro Deus além dele? Como é que a gente vai pregar isso? Porque a gente diz assim, eu não tenho nenhum outro Deus, eu só tenho Deus. A pergunta é, quanto tempo você gasta em intimidade? Nenhum. Então você tem todos os deuses menos um. O que diz que Deus é Deus na sua vida é o tempo que você destina na intimidade. Se não tem tempo de intimidade, significa que outros deuses estão ocupando o lugar dele. Então nós não temos deuses físicos, mas nós temos deuses do coração. Nós temos coisas que nos roubam dele e não nos deixa ficar na presença. Ele disse, porém, eu serei santificado naqueles que se achegarem a mim. Se você não se achega a Deus, você nunca santificará o nome de Deus. Nunca, porque isso será impossível, porque ele não lhe tocou. A Bíblia diz assim, eu serei achado por quem buscar por mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Uma busca de meia boca não vai resolver o problema. Há de ser uma busca de todo o coração. Há de ser uma fome e uma sede por Deus que não é comum. Você compreende isso? Aquela oraçãozinha meia boca de 15 minutos para dormir ou para orar aqui pelo almoço, isso é balela. Isso não é intimidade. Falamos de manhã sobre um sonho da Leoneide. Leoneide teve um sonho que ela queria entregar o currículo dela numa fábrica, numa empresa para trabalhar. Era o sonho dela. E parece que o pessoal não recebia o currículo dela, uma coisa assim. Eu nunca decoro a mensagem, o sonho dela. Mas enfim, ela ia para uma empresa e essa empresa não recebia o currículo dela. Mas ela queria porque queria entregar o currículo. E a pessoa que recebia disse, não preciso do seu currículo. E eu preciso de quê? Não, você só precisa chegar aqui 4 da manhã, de madrugada, sem ter hora para sair. Mas ela voltava para casa e não entendia. Não, eles têm que receber meu currículo. E voltava com o currículo. Não, minha senhora, não precisa de currículo. A senhora só precisa chegar aqui de madrugada, sem ter hora para sair. Eu acho que isso deve ter acontecido por umas 3 vezes, porque geralmente as revelações são assim, de primeira, segunda, terceira vez, aí a gente entende o que é que Deus está dizendo. Deus estava falando certamente nesse sonho, nessa revelação da Leoneide, dizendo, escuta, a empresa que você precisa trabalhar é uma empresa chamada empresa da intimidade. E nessa empresa da intimidade, não estou querendo saber do teu currículo, das tuas qualificações, do quão bom você é, de quão aprovado você é, de quantos cursos você fez, de quão inteligente você é, de quão santo. Não. É simples. Para você trabalhar na empresa da intimidade, você só precisa chegar de madrugada sem hora para sair. Só isso. A única qualificação que eu exijo é essa. Sem hora para sair. Entre de madrugada sem hora para sair. Havia uma curiosidade interessante nos funcionários daquela empresa. Eles eram felizes. Eles tinham feridas que já foram cicatrizadas e não doía mais. Um deles tinha um lábio cortado, mas ele não era constrangido porque tinha um lábio cortado. Ele era feliz com o lábio cortado e tudo. Ele não tinha problema de baixa estima porque ele era feio, esquisito, diferente dos outros. Ele estava sarado, feliz. E a pergunta é, por que eles estavam sarados e felizes? Eles trabalhavam numa empresa chamada Empresa da Intimidade, que a única condição é, chegue cedo e não tenha hora para sair. Perca-se na minha presença. Deixa eu tocar, deixa eu sarar, deixa eu pegar aquilo que machuca. Amados, se você chegar com um coração para ser cortado no hospital, precisa fazer lá uma cirurgia do coração. 15 minutos o médico resolve,
Deita aqui da cama. Traz aí a maquita. Cortou aqui. Pronto, mulher, vai para casa. Vai para casa, já está bom, já está tudo certo. Funciona assim? Funciona não. Você tem que entrar lá sem hora para sair. Quem vai dizer a hora para sair? O médico. E normalmente quando você passa por um processo cirúrgico, ele diz que você vai ter que ficar em observação. Eu tenho que cuidar de você mais de perto. Nós estamos cuidando de algo que te mata. E no que se refere a isso, não dá para fazer com nisso e miojo. Tem que ser sopa de verdade. Tem que ter legumes, tem que ter consistência, tem que ter nutrientes. Senão não vai funcionar. Tem que ter tempo. Antigamente a gente fazia a massa para fazer o macarrão, para fazer todo um processo. Era o dia inteiro para você preparar uma refeição. Em alguns casos no interior a gente se levantava de madrugada, 4 horas para moer o milho, para fazer o cuscuz e 8 horas comer. Hoje a gente faz o quê? Abre o saco, 15 minutos o cuscuz está pronto, não é assim? E a gente acha que no céu é do mesmo jeito. Deus não mudou, meu irmão. Deus não tem empresa, não tem processo de fabricação. Ele vai ter que fazer todo o processo como é para ser, respeitando os tempos, respeitando a sua alma, respeitando suas emoções, respeitando o tempo de tratamento que eu preciso tocar para mudar coisas. Então a gente vive a vida ferido, machucado, sangrando, e o Senhor diz, é fácil. Você quer ficar curado? Vai trabalhar na empresa da intimidade. Entrega o currículo lá. A única qualificação que eu quero é, entre cedo e não tenha hora para sair. Fique o tempo que for necessário. Deixa eu fazer as mudanças. Então nesse texto de Levítico ele diz assim, serei santificado naqueles que se achegarem a mim. Então o Senhor disse, o primeiro mandamento é esse, só amarás o Senhor teu Deus, não terá outro além dele, não farás imagem de escultura, somente ao teu Deus adorará. E o outro mandamento que ele diz é assim, santifique o nome do Senhor teu Deus. Isso é a obrigação de todos que santifique o nome do Senhor teu Deus. O que é que significa santificar o nome do Senhor teu Deus? Deixe-o ser elevado, deixe-o ser grande. Não envergonhe, não manche o nome do Deus a quem você chama por Deus. Não envergonhe o nome dele. Lá no livro de Mateus, quando Jesus vai ensinar sobre oração, ele diz para os seus discípulos assim, quando vocês forem orar, digam, Pai nosso que estás no céu. Segunda parte, santificado seja o teu nome. Essa é uma pergunta porque, tipo assim, como é que eu posso santificar o nome de Deus? Diga, isso é impossível. Como é que eu posso santificar um nome que já é santo? Santo, santo, santo. Então do que Jesus está falando? Ele está falando sobre você tornar o nome do Senhor destacado, elevado, não envergonhado, mas destacado, elevado, adorado, temido. Como acontecia com Josué, por exemplo. Quando Josué entrou na terra de Canaã, os povos tremiam e temiam. Porque diziam, o Senhor é com Josué. O povo queria fazer aliança com o Deus de Josué, porque sabia que ele era invencível. O nome de Deus era grande em Canaã, antes deles entrarem. Porque ouviram da fama por meio de Josué. O que é isso? Santificar o nome do Senhor. Aleluia. Então como é que eu faço para santificar o nome do Senhor? Sem uma vida de intimidade, e isso será impossível. Amém, queridos? Então o Senhor está dizendo, eu serei santificado naqueles que se achegarem a mim. O Senhor diz assim, serei glorificado diante de todo o povo. Então se você for uma igreja que vai amar a intimidade, significa dizer que por onde você passar, o Senhor será amado. Se você amar a intimidade de Deus, o Senhor disse, eu serei glorificado em ti. Por onde você passar, pessoas vão ter fome e sede de Deus.
Luiz Hermínio estava falando uma experiência. Ele disse que reuniu com um colega para orar. E era para orar alguns minutos. Levou 3 dias. Abriram o quarto, disse, colega, vamos orar um pouquinho. Começaram a orar, porque a empresa da intimidade é, você chega cedo, mas não tem hora para sair. Eles entraram achando que ia trabalhar ali 2 horas. E começaram a amar o Senhor. 3 dias depois eles saíram do quarto. Obviamente eles estavam com fome. Foram para o mercado comer. E ele disse que enquanto eles comiam, as pessoas passavam e caíam. Famintos de Deus. E digo, o que está acontecendo? Alguém que amou a intimidade. Alguém que amou a intimidade está cheio de Deus de tal modo que as pessoas passam perto e as pernas ficam bambas e diz, o que está acontecendo? Sora, o que está acontecendo? Eu serei santificado naqueles que se achegarem a mim. Não é naqueles que fogem da minha presença, naqueles que são, aqueles que vêm para a intimidade. Vocês estão comigo? A gente viu o exemplo também do Antônio Cirilo. Ele conta que separou um tempo também para amar o Senhor, buscar o Senhor. E estava conversando com um colega, de repente ia passando um casal, e ele sem refletir, sem pensar, correu e foi expulsar o demônio da mulher. Disse que foi um chamego, uma coisa medonha lá. Mas finalmente a mulher foi livre. Ele não viu, não percebeu o ímpeto. Quando ele percebeu, já estava em cima da mulher, libertando ela de uma opressão que a perseguia há tantos anos. E muitas outras coisas acontecem com as pessoas que decidem amar o Senhor e vir para um ambiente da intimidade. Não é possível ser igreja sem um ambiente da intimidade. Se nós não tivermos intimidade com Deus, a gente vai ser simplesmente uma folha seca, que o vento sopra e a gente espalha. Não tem vida, não tem firmeza em si. Amém, queridos? Glória a Deus. Capítulo 10 de Levítico, versículo 7. O Senhor diz assim. Não saireis da porta da tenda da revelação para que não morrais. Porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. Amém? Preste atenção nisso aqui. Versículo 3, o Senhor diz, eu serei santificado nos que se achegarem a mim. Quando você se achega a Ele, é como o Senhor tem modo de se revelar às pessoas. Sem isso, é impossível. Então a gente quer converter as pessoas na pancada. A gente quer pegar as pessoas pelas bitacas e dizer, se converte. Não é? Se converte. E a gente fica chorando pelos nossos filhos. Nossos filhos não querem Deus. E eu queria tanto. A pergunta é, queridos, quanto tempo você tem gasto na intimidade? Quanto tempo você tem gasto na intimidade para que o Senhor seja glorificado por meio da sua vida? O seu filho olhe para você e comece a sentir desejo pela presença. Desejo por Deus. Não é saculejando a pessoa, gritando para a pessoa, que nós vamos levá-la à intimidade. É sendo salgado pelo céu que vai gerar sede no coração das pessoas. É o céu nos tocando que as pessoas poderão ser tocadas. Você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa ir para a intimidade para o Senhor ser glorificado através de você. Ele vai fazer, não é eu que vou fazer. Ele vai fazer. Então no versículo 7 o Senhor diz assim, não saireis da porta da tenda da revelação. Não saia desse ambiente da intimidade. Por quê? Ele diz assim, para que você não morra. Por causa da unção do Senhor sobre vós. Então quer dizer que por causa da unção, eu sou desafiado a ficar na presença. Não tem, irmãos, se você foi tocado pelo céu, você não presta mais para o mundo. Escute o que eu estou te falando. Você nunca mais, se você foi tocado pelo céu, você pode voltar para o seu espojadouro antigo. Mas você vai ser a pessoa mais desgraçada da face da terra. Você pode se tornar o homem mais rico e o mais infeliz ao mesmo tempo.
Você pode ter muitas mulheres e ser o mais desgraçado dos homens. Quem foi tocado pelo céu não cabe mais na estrutura do mundo, foi tocado pelo céu. O Senhor disse, por causa da unção que foi depositada em você, não existe outro lugar senão a tenda da revelação. Você não tem outro lugar que preste para você. Não existe. Ou então não seja tocado pelo céu. E aí pode viver a vida que você quiser. Mas se você for tocado pelo céu, irmão, não dá mais. Então entenda que se você entregou seu coração ao Senhor, você não tem outra alternativa. É só aquilo ali, ó. É aquele o seu ambiente. É ali que Deus vai pegar você. É ali que Deus vai mudar as estruturas que você não pode. Você foi chamado para a intimidade. Por causa da unção que está sobre você, você não pode sair da tenda da revelação. Porque se você sair, você morre. Pastor, quer dizer que eu vou cair durinho? Pode ser. Pode ser. Mas pode ser que você não caia durinho, mas a morte lhe mata por dentro. A morte mata seus sonhos. A morte mata sua expectativa de vida. A morte mata seu ânimo. A morte mata seu entusiasmo. A morte lhe mata deixando você vivo, um zumbi. Amém? Uma última coisa para a gente encerrar a nossa fala. É claro que tudo isso aqui é só a introdução, a mensagem na verdade é outra. A gente ainda ia entrar, né? Não sei quando é que eu vou mudar isso, mas enfim. Para a gente encerrar a nossa conversa, Mateus capítulo 26, irmãos, tem um texto lá, esse texto que Jesus fala assim. Eu vou contar para vocês para a gente não ler. Mateus capítulo 26, Jesus está bem pertinho de ir para a cruz. Vocês podem ir, viu? Jesus está bem pertinho de ir para a cruz. E quando Jesus está pertinho de ir para a cruz, você concorda que ele está passando a maior pressão espiritual que ele já tinha passado. Jamais tinha passado, Jesus está passando agora. A pressão espiritual pela qual Jesus estava passando era tão intensa, vocês sabem, que ele não suava mais. Sangue começou a sair dos seus poros. O que é aquilo? É um tipo de pressão espiritual tão forte que a pessoa não transpira mais suor, transpira sangue. Transpira, aleluia. Diga que vai dar certo. Vai dar certo. Ele transpirou sangue. E do que aquilo fala para a gente? Fala de um ambiente de estresse, um ambiente de pressão, de depressão, sei lá. Enfim, angústia profunda. Uma coisa interessante na vida de Jesus é que ele sempre orou. Jesus era um homem de oração. Vocês estão comigo? Estão me vendo ainda? Jesus era um homem de oração. Talvez a gente possa dizer assim, Jesus não precisava ser um homem de oração, ele era Jesus. Não é assim que funciona. O mundo espiritual funciona por leis. E se você não se sujeita à lei, não acontece. Se você não orar, nada muda. É quando você ora que as coisas mudam de lugar. A oração move o dedo de Deus para tocar coisas. Sem oração não vai funcionar. A oração é indispensável. A Bíblia fala que Jesus teve fome. Mas não dá muita ênfase a isso. A Bíblia fala que Jesus ficou cansado e dormiu, mas não dá muita ênfase a isso. A Bíblia fala que Jesus chorou, como ser humano ele chorou, teve tristeza, sentiu a perda. Mas a Bíblia não deu muita ênfase a isso. Mas no que se refere à oração, o livro de Lucas está recheado de referências dizendo que ele cansado procurou um lugar deserto e lá orava. Passava-se alguns capítulos, ele curava pessoas, pregava, fazia isso, aí diz, e ele se distanciou e orava. E ele se distanciou dos seus discípulos, acordou cedo, e quando seus discípulos procuraram, ele estava distante, orando. Então o livro de Lucas, ele identificou algo que marcou o ministério de Jesus, e ele registrou aquilo. Jesus orava. Então quando chega aqui, no final do seu ministério, ele vai enfrentar o maior desafio que ele jamais tinha enfrentado. E o que ele faz?
Vai orar. E existem algumas vezes na vida que nós não podemos orar só. Existem lutas que a gente não vence só. A gente precisa de parceiros de oração. Boa parte dos nossos desafios a gente vence só. E tem que vencer só. É fato. A gente não vai andar com muleta o tempo todo. Mas existem lutas que a gente precisa de parceiros de oração. É o caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei disse: ou você revela o mistério, ou vai morrer todo mundo. E Daniel diz: o mistério é grande. Preciso de parceiros nesse ambiente de pressão. E ele junta seus amigos e vão interceder ao Senhor até a resposta chegar. Quando Daniel entra na presença do rei, ele já vem dizendo o que o rei sonhou, já vem dizendo a revelação, já vem dizendo tudo. Já vem com as respostas que o Senhor implantou na sua alma, no seu espírito. Tem horas que a gente precisa de parceiros, tem horas que não dá para vencer só. A angústia é grande, o peso é grande, a batalha é grande, a aflição é grande. Só quem passa sabe que está passando. Se a gente não tiver parceiros naquela hora, a gente pode sucumbir, a gente pode morrer, a gente pode vacilar, a gente pode botar tudo a perder. Precisa de parceiros que vão lutar comigo junto, que vão vencer comigo junto, que vão interceder junto, até que os céus... Não é assim que a Bíblia fala? Ele diz que por meio de... Como é que ele fala? Que você ligar na terra, eu vou ligar na terra. O que você ligar na terra, será ligado no céu, né? Aí ele usa a expressão assim que... Como é? Quando um tiver reunido, um ou dois reunidos em meu nome, né? 2 ou 3. Isso, aleluia! Ajuda teológica aqui, irmão, forte. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. O que vocês ligarem, eu ligo. Então existem horas que você precisa de 2 ou 3. 2 ou 3 parceiros. Que você pode passar uma noite inteira em oração. Você pode passar um dia inteiro em oração. Você pode emendar dia e noite. Parceiros que estão ali até que os céus se rompam e a resposta chega. Então, nesse ambiente de grande pressão de Jesus, ele, sabendo desse princípio, o que é que ele fez? Chamou consigo Pedro, Tiago e João. Só que os seus parceiros estavam alheios aos céus. E enquanto Jesus orava, eles dormiam. Aí você imagine a situação. Você está passando a maior angústia e aflição da sua vida. E você diz: preciso de parceiros de oração. E os parceiros roncam. E Jesus lutando em oração e os cabras dormindo. Então quando Jesus se levanta, ora uma vez, aí vem ver, eles estão dormindo, volta de novo, vem ver, eles estão dormindo. Aí chega uma hora que Jesus fala: acorda, não tem mais jeito não. A hora de batalhar já passou. Se vocês vão dormir ou ficar acordado, não faz diferença. Mas Jesus fala uma coisa importante, que é o que eu quero dizer. Ele falou assim: ore, para que você possa suportar. Ore. Disse para eles: ore, para que vocês possam suportar, porque a sua carne é fraca. O que é que significa dizer? As pessoas sempre entenderam esse versículo errado. Eles entenderam esse versículo, as pessoas entenderam esse versículo dizendo assim: a carne é fraca, eu não aguento o pecado, eu vou pecar. Não é disso que Jesus está falando, não. A carne é fraca, eu cedo a tentação porque a carne é fraca. Não é disso que Jesus está falando. Ele disse: ore. Porque se você não orar, a sua carne não tem estrutura para aguentar o embate espiritual. Sua carne vai desfalecer e morrer. O único modo da sua carne suportar a pressão espiritual, a pressão do mundo, a única forma de você suportar e permanecer firme é se você orar. Então foi isso que Jesus falou para os seus discípulos: orem, porque sua carne é fraca. Seu espírito está pronto, mas sua carne não. E você está na carne, você não está no espírito, você está na carne. Então, para que a carne receba força para suportar as pressões que vêm na vida, você precisa orar. Porque senão, quando a pressão vier, você cai. E para se levantar, meu amigo, é ruim, hein? Quando a gente perde o lugar da intimidade para você voltar de novo, meu amigo,
Não é brincadeira. Então a gente precisa fazer tudo o que a gente puder fazer para não perder o lugar da intimidade, o ambiente da intimidade com Deus. Porque é nesse ambiente que nós estamos seguros. É nesse ambiente que nós estamos firmes. Então o Senhor disse para o pastor da igreja de Éfeso: você é um cara extraordinário. Eu estou vendo suas obras, eu estou vendo sua perseverança, eu estou vendo sua fidelidade, eu estou vendo que você é o cara. Só tem uma coisa: você deixou o ambiente da intimidade. Isso aí não dá para a gente negociar. Isso não dá para a gente negociar. Na verdade, esse elemento faz com que você se desqualifique no resto. Você precisa do ambiente da intimidade. E ele disse que se nós não ficarmos no ambiente da intimidade, ele disse: eu vou tirar o teu candeeiro. O que significa dizer? Que você vai ser uma pessoa que tem o candeeiro, mas não tem a luz. Só tem o candeeiro. Ele disse: se você não vier para a intimidade, eu vou tirar a tua luz. Porque o que mantém a tua luz acesa é a nossa intimidade, é eu com você. Vocês entendem o que eu digo? Então por que nós estamos pregando estas coisas? Nós precisamos mexer no céu, irmãos. Se essa é a revelação de Deus para nós como igreja, então nós temos que dar uma resposta. Vocês estão comigo? Se a revelação que nós temos recebido de Deus para nós, igreja TGF, é uma igreja que anda na intimidade, é uma igreja que o coração queima de paixão, é uma igreja que levanta as mãos e o céu desce, é uma igreja que tem um coração aquecido pelo óleo da presença dele. Então nós não podemos sair desse ambiente, porque essa foi a revelação que ele deu para nós andarmos. Uma revelação de intimidade. Então se essa é a revelação que ele deu para nós, então você precisa dar resposta. Porque senão ele tira o candeeiro. E nós vamos virar uma igreja múmia. Uma igreja, como é que é aquele Walking Dead? A gente vai virar aquilo. Zumbi, isso. Vira zumbi. Precisamos da intimidade. Aleluia. Então nós precisamos essa semana, queridos, começar a alinhar as coisas e retornar para esse lugar. Você compreende o que eu estou dizendo? Que cada revelação que Jesus dá, nós precisamos dar uma resposta. Você está comigo? Precisamos dar uma resposta. Se ele disse para nós assim: ó, eu sou aquele que ando no teu meio, eu sou aquele que quero sentir o seu toque, pele com pele, eu sou aquele que quero abaixar a boca e falar ao teu ouvido, e você ouve fácil. Há uma conexão. Eu sou aquele que anda, que quero que... Se essa é a revelação que ele deu, então você dá uma resposta a isso. E diz: pai, eu vou separar tempo para estar contigo. Eu não vou ter ídolos no meu coração me roubando de ti. Se existe alguma coisa que me rouba de ti, eu vou derrubar esses altares. Ah, pastor, mas é porque eu trabalho, eu tenho 5 empregos, te vira, se demita de 3. Trabalhe em 2 e confie. Mas você tem um trabalho a fazer. Quando você não faz o seu trabalho, você está prejudicando o corpo de Cristo. Por quê? Porque a uns o Senhor chamou dizendo: ó, chamei você para você ser Marte. Ou você não sabe que existe parte do corpo de Cristo hoje que está morrendo em países por causa do Evangelho? Estão morrendo. Mas enquanto eles vão para morrer, existe um corpo que está diante do Pai, em intimidade. E o Espírito Santo move e diz assim: tem um missionário em tal país, enfrentando tal coisa, você precisa se consagrar por ele, separe-se por ele. Porque tem um corpo que recebeu uma revelação da intimidade, e Deus fala com ele. Gera, tem alguém enfrentando um combate, precisando da sua intercessão agora. Existe uma outra parte do corpo, que é a parte da espada, que vai com a palavra. Mas existe um outro na intimidade que diz: pai, aquele que está fluindo na palavra, seja violento agora. Senhor, corta forte. Mas porque você está fazendo, dando uma resposta àquilo que o Senhor chamou você para fazer. E enquanto isso, a outra parte do corpo que está avançando, ele está indo veloz, porque você está fazendo a sua parte. Você está intercedendo, você está na intimidade, você está gerando. E o corpo está avançando. Você compreende?
Josué estava batalhando uma batalha. E Moisés estava no monte com as mãos erguidas. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, Josué vencia. Mas quando ele baixava, Josué perdia. Então Moisés levantava de novo, as mãos cansavam. E alguém chegou e teve a ideia de segurar. Um do lado e um do outro. Enquanto eles faziam isso, Josué continuava vencendo. O que é isso? É o corpo de Cristo. Um tem a espada, o outro intercede, o outro sustenta e o Senhor dá a vitória. Então, se você foi chamado para a intimidade, dê uma resposta para Deus. Porque se você não fizer isso, Ele disse: eu vou tirar o seu brilho, irmãos, e eu não quero isso. Às vezes eu chego aqui e digo assim: Deus, cadê a minha igreja? Porque essa não é a minha igreja. A minha igreja tem um gosto, a minha igreja tem um cheiro, a minha igreja é gostosa, é cheirosa. Aí Deus devolve a pergunta para mim. Eu que te pergunto: cadê a minha igreja que eu te dei? Eu digo: ai, Jesus. Porque é responsabilidade minha gerar essa igreja. Porque Ele falou com o pastor da igreja e disse: ei, a revelação que eu te dei é uma revelação de intimidade. E o seu trabalho é manter o altar da intimidade acesa. Se você mantiver o altar da intimidade acesa, eu vou fazer o que tem que ser feito. Meu Deus. Cadê a igreja que você me deu? Ele pergunta. Eu que pergunto: cadê a igreja que eu te dei? Nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos trabalhando em harmonia com o céu. E a gente precisa da intimidade para a gente ouvir o que o céu está dizendo. Bem, eu vou parar por aqui, senão eu vou entrar na mensagem aí, não dá. Cheiro, querido. Deus abençoe vocês.